eu estou, né, desenvolvendo, então, já faz algum tempo, desde o início do ano, uma série de temas, né, de web palestras voltados principalmente àqueles assuntos que a gente mais observa, né, na atenção básica durante os atendimentos. Então, são várias webs que acabam transmitindo muita informação, né, não só de caráter muitas vezes só de caráter direcionado só para os profissionais da área da nutrição, mas também atendendo dúvidas, né, muitas dúvidas de outros profissionais, como agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, que a gente acaba observando nas teleconsultorias. Então, hoje eu vou estar abordando o tema sobre o diabetes mellitus, né, dentro do aspecto da nutrição. Aqui está o conteúdo que eu vou estar trabalhando, então eu vou falar um pouquinho, né, sobre a doença, né, como ela se comporta no mundo e no nosso país especialmente. Vou falar dos tipos de diabetes, né, os tipos da doença, as características do diagnóstico, abordar a questão da importância dos exames laboratoriais nesse auxílio, né, do diagnóstico, a questão do controle glicêmico, a importância da monitorização da glicemia. Aí a gente vai voltar muito mais, né, com relação à questão das orientações nutricionais. Desculpa o errinho aqui, mas a importância também, né, da prática da atividade física, tá? Desculpa o erro no nome. E a gente finaliza, né, posteriormente a nossa web. Então, só um pouquinho da introdução. O diabetes mellitus, ele é uma doença crônica, né, assim como a obesidade, assim como a hipertensão arterial, que avança muito entre a população, e não só no nosso país, mas no mundo inteiro. A Federação Internacional do Diabetes, ela estima que das 250 milhões de pessoas que têm a doença no mundo, 4% delas, cerca de 10 milhões de pessoas, dessas né, estão no Brasil. Então, a gente tem um número muito grande de pessoas, pacientes com diabetes. E segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, 33%, né, da população brasileira, que tem entre 60 e 79 anos de idade, tem a doença, tem diabetes ou apresenta alguma alteração glicêmica. E no nosso país, né, cerca de 45 a 50%, né, dessas pessoas, desses pacientes com diabetes, não sabem que tem a doença, tá? E os que sabem, desses que sabem, 20% não faz nenhum controle. Então, é um número muito grande, né, de pessoas que ou desconhecem apresentar a doença, né, ser portador da doença, ou que, infelizmente, não realiza nenhum tipo de controle, né, pensando aí na melhora do seu estado. E os grupos de risco, né, do diabetes mellitus, principalmente são constituídos por obesos, pessoas com mais de 40 anos, que apresentam pressão arterial alterada, né, elevada, ou apresenta hipercolesterolemia, que é o nível de colesterol elevado. Com relação aos tipos, existem 2 tipos de diabetes e ainda o diabetes do tipo gestacional. Então, o diabetes tipo 1, ele corresponde em torno, né, dos 8% dos casos de diabetes. A incidência desse tipo de diabetes, ela surge normalmente na infância e na adolescência e acaba não tendo muita relação com a hereditariedade. A causa é a destruição das células produtoras de insulina, né, células beta, e, consequentemente, a elevação da glicose sanguínea. Então, a destruição dessas células beta, geralmente, é causada por um processo autoimune, tá? E, na maioria dos casos, ela é definida pela tendência, realmente, a essa hiperglicemia grave, né, que acaba evoluindo até para a cetoacidose, principalmente se ocorrer, né, na presença da infecção. E, normalmente, ocorre a administração de insulina, né, sendo necessária para a prevenção da cetoacidose. O diabetes tipo 2, né, que é o que é mais conhecido, mais comum entre as pessoas que apresentam a doença, ele
inclui 90% dos casos, né, mais de 90% dos casos, e tem muita relação com a questão genética, né, com a questão da hereditariedade, também com o envelhecimento, com o excesso de peso, né, tá muito juntinho ali o grupinho, a dupla, ou o grupo, obesidade, diabetes e ou hipertensão. E também associado com o sedentarismo. Então, nesse tipo, né, nesse grupo, a resistência à ação da insulina, né, normalmente associada ao defeito da secreção, tem geralmente início insidioso, né, e os sintomas são mais brandos. Mas aí, no caso, a hiperglicemia, ela vai se desenvolvendo mais lentamente e às vezes ela é até assintomática, né, por algum tempo. Vale ressaltar que com a epidemia, né, da obesidade atingindo muitas crianças e adolescentes, infelizmente a gente tem observado um aumento na incidência desse tipo de diabetes também em criança e adolescente. Então, tá havendo uma espécie de transição, não só de transição, não, de mudança. A gente está observando, né, devido ao agravamento da obesidade, a gente está observando também crianças e adolescentes com esse tipo de diabetes, que normalmente acontece em pessoas mais adultas, idosos, né, por aí. Mas, infelizmente, a gente está observando também diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Nesse tipo, a cetoacidose ela é rara e, quando presente, ela é decorrente de infecção ou de algum tipo de estresse. O diabetes gestacional, que é uma forma especial da doença, ele consiste no estado de hiperglicemia, né, é menos severo que o diabetes tipo 1 e o tipo 2, e geralmente ele acaba se resolvendo no período pós-parto e pode frequentemente retornar depois, né, dependendo de como vai se comportar essa mãe com relação à sua alimentação, seu cuidado com a saúde. A sua detecção, né, esse tipo de diabetes gestacional, deve ser iniciada o quanto antes, logo na primeira consulta pré-natal, se realmente a presença da doença. O ideal é que seja diagnosticado o mais rápido possível para não causar problemas nem para a mãe, nem para o feto, né, para o bebê. Com relação ao diagnóstico, os sinais e os sintomas característicos, né, que levantam a suspeita do diabetes são 4 principais: a poliúria, né, a polidipsia, a polifagia e a perda de peso. Embora eles possam estar mais presentes no diabetes tipo 2, eles são mais agudos, né, no diabetes tipo 1, e geralmente progridem para cetose, para desidratação, para acidose metabólica, principalmente se há presença de estresse agudo. Também a gente pode observar a presença de prurido, às vezes o paciente tem visão turva e fadiga. No diabetes tipo 2, a suspeita da doença, ela pode ser feita, né, quando a gente observa uma complicação que acaba sendo mais tardia, como, por exemplo, a gente observa proteinúria, retinopatia, neuropatia periférica, a doença aterosclerótica ou infecções de repetição. Então, são sintomas que a gente pode observar no diabetes tipo 2, né? Mas a complicação ela já está mais avançada nesses casos. Aqui eu tenho um quadro, né, para mostrar para vocês os elementos que levantam a suspeita do diabetes que eu acabei de abordar, né, os 4 P's. Sintomas menos frequentes que a gente pode observar, né, a fadiga, a fraqueza, a letargia, a visão turva, o prurido. Aí as complicações, né, quando o quadro está mais grave, que geralmente acontece no diabetes tipo 2, então a gente tem a proteinúria, a neuropatia diabética, né, com câimbras, parestesia, dor nos ombros. Temos também a retinopatia diabética, também é um agravo. A presença da catarata, doença aterosclerótica ou infecções de repetição. Com relação à avaliação antropométrica,
As principais medidas antropométricas que a gente usa principalmente, né, na nutrição básica, realmente são aquelas mais simples e menos invasivas. Então a gente tem a obtenção de peso e altura para calcular o IMC e a aferição da cintura abdominal. Então, indivíduos que têm risco aumentado, né, ou muito aumentado para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, eles têm mais chance de apresentarem a dislipidemia, também a resistência à insulina, né, e a hipertensão arterial sistêmica. Então, são os casos que a gente mais se preocupa quando a gente acaba abordando esse tipo de paciente, né, que já tem um risco maior para doença cardiovascular, o excesso de peso. Então, o cuidado realmente para esse paciente deve ser mais direcionado. E, claro, associado, né, à avaliação antropométrica, a gente utiliza os exames laboratoriais para complementar, auxiliar no nosso diagnóstico nutricional. E aí, antes de partir para os exames laboratoriais, eu tenho aqui mais um quadro, né, onde eu mostro a estratificação do risco metabólico segundo o IMC e a circunferência, né, abdominal, juntos, associados. Então, eu tenho a classificação do peso, baixo peso, peso eutrófico, sobrepeso e obesidade, a classificação do IMC, a circunferência abdominal, homens e mulheres. Entre 94 e 102 homens, risco aumentado, né, no caso de se ele apresentar sobrepeso para o IMC, mulheres entre 80 e 88, risco alto, ou também risco aumentado, no caso de sobrepeso, e risco alto no caso de obesidade. E maiores que 102 para os homens, se ela é peso saudável, ele tem risco aumentado, se ele é sobrepeso, ele tem risco alto, e se ele é obeso, ele tem risco muito alto. Para as mulheres maior que 88, a mesma forma de avaliação. Com relação, né, aos exames laboratoriais que também nos ajudam no diagnóstico. Então, existem 4 tipos de exames que podem ser muito importantes e eles são muito utilizados para auxiliar no diagnóstico do diabetes. A gente tem a glicemia casual, né, que permite a determinação glicêmica imediata, né, ou com a ajuda do glicosímetro, né, e tiras de reagentes, que acaba nos fornecendo um resultado bem rápido. E esse ponto de corte indicativo do diabetes, o valor é maior ou igual a 200, né? Então, esse resultado a gente já indica o paciente, né, como suspeito de ser diabético. Tem a glicemia de jejum, que ela, em valores entre 110 e 125, a gente já denota o paciente, observa um paciente com alta probabilidade de diabetes. Podem ser, então, a partir desse resultado, a gente solicitar uma segunda avaliação, que seria por realização do teste de tolerância à glicose, né, utilizando 75 gramas por teste de glicose. Teste de tolerância à glicose, né, esse teste é um teste de tolerância à glicose com sobrecarga, a gente sobrecarrega o paciente com 75 gramas de glicose em 2 horas, então a gente avalia os picos, né, de glicemia neste tempo. E o outro exame é a hemoglobina glicada, que também nos ajuda com relação ao diagnóstico, né, do paciente. As pessoas com glicemia intermediária, uma glicemia de jejum entre 110 e 125 miligramas, e 2 horas, né, ou 2 horas pós-carga de 140, que apresentam essa faixa de 140 a 199 miligramas, e as pessoas que têm entre 5,7% e 6,4%, né, de resultado de hemoglobina glicada são denominados pré-diabéticos. Então, para a denominação de um paciente ser pré-diabético, ele é aquele paciente que apresenta com hiperglicemia intermediária, né, uma glicemia de jejum na faixa entre 110 e 125, ou de 2 horas após a carga glicêmica, por exemplo, uma glicemia de 140 a 199, ou é um paciente que nos dá como resultado a hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4%. A gente considera como paciente pré-diabético. Existem outros exames, né, que também são complementares ao diagnóstico do diabetes.
Então, a gente tem o colesterol total, que a gente também solicita, o HDL colesterol, triglicerídeos, a fração de LDL, a creatinina sérica, né, e o exame de urina, e se necessário, a microalbuminúria, né, ou a relação albumina-creatina também, para a gente estar observando como é que está o estado nutricional desse paciente, ver questão renal e tudo mais. Um aspecto, aqui mais uma tabelinha, né, com os valores preconizados para o diagnóstico do diabetes tipo 2, os seus estágios. Então, se a gente tem uma glicemia menor que 110, a gente tem uma glicemia normal. No teste de tolerância, se ela é menor que 140, é normal. E no glicemia casual, ela é menor que 200, é normal. Ela está alterada numa glicemia de jejum maior que 110 e menor que 126. No teste de tolerância diminuída à glicose, também o paciente já não revela um quadro adequado quando esse valor dá maior que 140 e menor que 200. E a gente configura já o diagnóstico de diabetes mellitus no caso do paciente em jejum com a glicemia menor que 126, com um teste maior ou igual a 200, ou glicemia casual com esse valor e apresentando todos os sintomas clássicos do diabetes e hemoglobina glicada maior que 6,5%. Muito importante no tratamento do paciente diabético, a gente fazer o controle glicêmico. Então, a meta para o tratamento da hiperglicemia nos adultos, atualmente recomendada, né, pela Associação Americana de Diabetes, é alcançar, né, atingir uma hemoglobina glicada menor que 7%. E as metas glicêmicas correspondentes, né, são glicemia de jejum entre 70 e 130 e pós-prandial abaixo de 180. Existem outras metas mais flexíveis, que seriam a hemoglobina glicada menor que 8%, e elas vêm sendo estabelecidas para alguns grupos de pacientes. Mas o normal realmente, né, a gente manter esse valor de hemoglobina glicada menor que 7, glicemia de jejum nessa faixa, e glicemia pós-prandial abaixo de 180. Para aqueles pacientes isso aqui, esse controle glicêmico, né, principalmente a gente dá tanto para paciente pré-diabético, como em risco, né, realmente de ser um paciente pré-diabético ou um paciente diabético. Então, a gente tem que realmente estar fazendo um controle adequado. Com relação à monitorização da glicemia. Então, é recomendada monitorar, né, a glicemia capilar desses pacientes normalmente 3 ou mais vezes durante o dia, né? Isso para os pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2, né? Que estejam em uso principalmente de insulina em doses múltiplas. Pessoas que têm um bom controle pré-prandial, né? Mas que apresentam hemoglobina glicada elevada, a gente recomenda a monitorização da glicemia capilar 2 horas após as refeições, e para aquelas pessoas que têm diabetes tipo 2, né, faz uso do medicamento oral, a monitorização da glicemia capilar ela não precisa ser feita rotineiramente, tá? Ela é conforme a consulta médica mesmo, quando o paciente vai para os retornos, né, de consulta. A hemoglobina glicada, ela deve ser medida tanto no início do tratamento, né, como a cada 3 meses, e ela pode ser realizada também 2 vezes ao ano, no caso daqueles pacientes que têm um bom controle metabólico. Quando há a presença de corpos cetônicos na urina, né, a cetonúria, a questão da glicemia, ela deve ser aferida, né, em pessoas com diabetes tipo 1, no caso da glicemia ser maior que 300, e se houver estresse, né, ou algum outro sintoma da hiperglicemia, tá? Então, é muito importante a gente estar pensando, realizando esse controle, né, essa monitorização da glicemia nesses pacientes. Aqui eu tenho, né, mais um quadro com relação às metas de controle glicêmico para crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, tá? A gente viu o quadro para adulto, agora para crianças. Então, lactentes e pré-escolares na faixa de 0 a 6 anos. A glicemia pré-prandial
deve ser mantida, o controle, então, ela deve ser mantida nessa faixa. A glicemia ao deitar à noite entre 110 e 200, e hemoglobina glicada menor que 8,5%. Nos escolares de 6 a 12 anos, manter a glicemia entre 90 e 180, glicemia ao deitar entre 100 e 180, e hemoglobina glicada menor que 8. Adolescentes e adultos jovens de 13 a 19 anos, a gente mantém a glicemia pós-prandial entre 90 e 130, glicemia ao deitar à noite entre 90 e 150, e hemoglobina glicada menor que 7,5. Com relação à orientação nutricional, as dietas que apresentam o teor de carboidratos, né, tem essa influência no controle glicêmico. Então, se a gente oferece para o paciente uma dieta com carboidrato, né, principalmente de origem integral, a gente acaba ajudando o paciente a obter perda de peso, a gente também ajuda o paciente a reduzir o uso de medicações, auxilia na questão dos fatores de risco cardiovascular e na manutenção dos níveis ideais de HDL, colesterol. Então, a perda de peso, ela realmente é indicada para todas as pessoas que apresentam excesso de peso, né, e diabetes, ou risco de desenvolver a doença. E uma perda de peso em 12 meses, permaneça em 5%, normalmente ela é considerada bem razoável, né, para a questão do controle glicêmico e também para a melhora do perfil lipídico, mas o ideal, o objetivo é realmente alcançar uma meta em que o peso saudável seja aquele onde a gente consegue obter um IMC maior que 24,9, né, e o paciente realmente consegue fazer uma perda de peso saudável, se alimentando adequadamente. Aqui eu tenho um quadro, né, com os efeitos dos alimentos sobre a glicemia. Então, alimentos com baixo índice glicêmico, que a gente, né, usando como controle o pão, como o padrão, a gente são aqueles alimentos abaixo de 7,75, de médio a cerca de 76 a 91,4, e com alto índice glicêmico, valores maiores que 95 de glicemia. E aqui a gente tem do outro lado quando o controle fosse com relação à glicose. Com relação o consumo, né, de alimentos com alto teor de açúcar, né, e gordura saturada, e o baixo consumo também de fibras, frutas, vegetais, acaba sendo uma ferramenta muito importante para a gente estar pensando na prevenção e no manejo do diabetes. Então, no caso do controle glicêmico estar insatisfatório, é necessário realmente abordar mais especificamente o paciente, né, e principalmente, né, observando esses valores aqui com relação à alimentação, a gente procurar oferecer alimentos de médio a baixo índice glicêmico, principalmente com relação à ingestão de carboidratos, né, e procurar fazer uma investigação mais rigorosa com relação aos horários, à qualidade e à quantidade de alimentos nessas refeições, né, principalmente associando com a questão da medicação oral, né, ou a utilização da insulina. Então, muito importante a gente pensar nessas considerações no momento de tratar o paciente. Com relação ao carboidrato, ao consumo de carboidratos, a recomendação diária é de cerca de 50, né, a 60% do valor energético total, e é uma faixa etária comum, né, à população em geral. Definitivamente é bom que até que as pessoas multipliquem essa informação. Não são recomendadas as dietas low carb, que são essas dietas, né, muito divulgadas hoje em dia, as pessoas buscam muito essas dietas low carb, e que são dietas que apresentam menos de 130 gramas de carboidrato, de oferta, né, de menos de 130 gramas de carboidrato ao dia. Por que não recomendar essas dietas? Primeiro, principalmente, não existem evidências científicas que garantam a segurança e eficácia dessas dietas. Elas causam impacto na função renal, afetam o perfil lipídico, causam risco de hipoglicemia nesses pacientes, principalmente.
E com relação ao fato do seu efeito, ele é só ser demonstrado por curto prazo. Então, realmente a gente não orienta, a gente não aprova, não recomenda esse tipo de dieta para nenhum paciente, principalmente para paciente diabético. E é importante que a qualidade e a quantidade do carboidrato, né, eles sejam determinantes da questão da resposta glicêmica. Então, a gente oferece o tipo de carboidrato conforme a resposta glicêmica do paciente. E isso, o profissional nutricionista, avaliando adequadamente o paciente, é que vai poder direcionar, né, essa conduta alimentar. E, claro, específica, individual para cada paciente. A gente também leva em consideração, é muito importante, né? A gente leva em consideração o peso, o sexo, a idade do paciente, se ele exerce algum tipo de atividade, né, para determinar realmente essa quantidade de porções de carboidrato e assim para que a gente possa fracioná-las adequadamente nas 5 ou 6 refeições. O uso de dietas com baixo índice glicêmico acaba sendo uma estratégia complementar, né, no plano alimentar para o diabético, em que existem períodos de hiperglicemia, né, e acaba sendo um método bem efetivo, né, na perda de peso e na melhoria do perfil lipídico. Existem outros fatores que também podem influenciar nessa questão da resposta glicêmica, né, que são o tipo de preparação da alimentação, o consumo, a combinação com outros alimentos, tá? O grau de maturação, o processamento dos alimentos e o nível, né, da glicemia pré-prandial. Importante, né, lembrar aqui, deixar só como lembrete que carboidratos simples, né, como açúcar, o mel, o açúcar mascavo, rapaduras, doces em geral, alimentos industrializados que contenham muito açúcar, importante que eles sejam evitados, né, ou então substituídos por adoçantes não calóricos, quando for necessário, né, a substituição. Então, aqui eu tenho o efeito dos alimentos sobre a glicemia, né, quando a gente pega, por exemplo, um alimento como a fruta, ele tem um maior índice glicêmico no caso do suco e um menor índice glicêmico se a gente consome com bagaço. A fruta mais doce, né, ela tem um maior efeito na glicemia, a menos madura, ela tem um menor efeito. Os vegetais cozidos têm um maior efeito, né, na glicemia, e os crus um menor efeito. O carboidrato sozinho, ele também exerce um maior efeito na glicemia, ele acaba elevando mais, e associado principalmente com proteína, gordura ou fibra, reduz esse efeito na glicemia. Com relação aos alimentos dietéticos, né, as pessoas acabam pensando que substituir determinados alimentos por alimentos diets, por alimentos light, vão estar solucionando, né, o problema da alimentação quando ele faz esse tipo de substituição. Mas a gente recomenda até que essas pessoas fiquem mais atentas, porque nem todo alimento diet ou nem todo alimento light, ele vai ser o melhor recomendado. Por quê? Eles devem ser recomendados com cautela. Por exemplo, produtos diets que não têm sacarose, às vezes eles têm muitas calorias, né? Muitas vezes tem mais gordura trans, mais gordura saturada, como, por exemplo, desses alimentos a gente tem o chocolate, o sorvete, o biscoito. Refrigerante que tem a propaganda de que é diet, né? Sucos que são diets, né? Com relação ao valor calórico, próximo de zero, mas, por outro lado, eles contêm uma grande quantidade de sódio. Produtos light de valor calórico reduzido em relação aos alimentos convencionais, por outro lado, podem conter um maior conteúdo de açúcar. Desculpa. Então, é bom a gente estar realmente repensando nessa questão de ofertar, né, de pensar em substituir os alimentos convencionais pelos alimentos diet light, né? Existe realmente o outro lado da moeda. A gente precisa realmente observar a questão do rótulo, é muito importante. O uso moderado também de adoçantes não calóricos ou de edulcorantes pode ser recomendado, né? No nosso país existe disponíveis aspartame, sacarina, ciclamato, vários tipos de adoçantes, o stevia. O que a gente prioriza realmente a recomendação é que o paciente sempre alterne o uso do adoçante, o tipo de adoçante.
A frutose e o mel, né, e o açúcar mascavo, eles têm o mesmo valor calórico do açúcar, então não são recomendados para a pessoa com diabetes, nada de mel, nada de açúcar, nada de frutose, nem prestar atenção, né, adoçantes que contenham frutose, então os pacientes diabéticos devem evitar. Com relação ao consumo de fibras, recomendo principalmente para ajudar no tratamento do controle do diabetes, o consumo de fibras solúveis, né, como aquelas encontradas na pectina nas frutas, gomas, né, no caso da aveia, cevada, leguminosas. E por quê? Porque essas fibras solúveis, elas têm uma associação direta, né, à melhoria do controle glicêmico e a diminuição da concentração de lipídios, né, no sangue, né, das pessoas com diabetes tipo 2. Então, a recomendação diária da fibra, ela é de 25 gramas para as mulheres, tá? E de 38 gramas para os homens, ou 14 gramas para cada 1.000 calorias da dieta, né? Que é a mesma recomendação para o restante da população. O farelo de aveia, que é um alimento bem rico em fibras solúveis, ele realmente é bem recomendado, né, nesses casos, principalmente nesses casos. A proteína, a recomendação da ingestão para pessoa com diabetes é a mesma utilizada para a população em geral, e é cerca de 0,8 gramas por quilo para mulheres e 1 grama por quilo para homens, mas assim, lembrar que para o paciente que ele tem algum problema renal, a gente já controla essa questão da proteína, né, quando ele tem o diabetes associado a alguma alteração renal. Micronutrientes, a ingestão dos micronutrientes, ela deve acontecer normalmente, né, com uma alimentação adequada. No caso das pessoas com diabetes tipo 2 e com a nefropatia associada, né, dependendo do grau de comprometimento dessa função renal, é necessário reduzir a ingestão de potássio e de proteína. Com relação aos lipídios, né, o maior destaque é com relação à ingestão de gordura saturada, que ela deve ser menor que 7% do valor energético total, e realmente a ingestão de gordura trans deve ser mínima possível. E as outras recomendações seguem, né, os padrões para prevenção, né, de dislipidemias. Associada à orientação nutricional, a gente não pode esquecer da importância, né, da atividade física. Então, a prática da regular da atividade física é extremamente fundamental, né, no controle do diabetes. Tanto a atividade física quanto o exercício físico, eles aumentam a captação da glicose pelo tecido muscular. Isso é muito importante para esses pacientes. Então, o exercício físico, ele acaba regulando melhor o controle glicêmico, ele diminui os fatores de risco para a doença coronariana, ele contribui para a perda de peso, melhora o bem-estar, além de prevenir o diabetes tipo 2, né, nos indivíduos que têm alto risco. Então, antes de iniciar a atividade física, a prática da atividade do exercício físico, gente, desculpa, aqui a gente tem quantidade média de fibras nos alimentos, tá? Só para vocês terem essa noção, né, com relação à quantidade de fibra nos alimentos. Na maçã, a banana tem fibra, mas a gente tem que ter cuidado, né, prestar atenção nesse glicêmico do paciente, para ver se realmente podemos ofertar para esse paciente banana. Então, a laranja tem, rica em fibras, brócolis, cenoura, tomate, alface, pão integral, arroz integral, dentre outros alimentos. Com relação a essa questão do potássio, eu vou falar um pouquinho lá na frente, tá? Com relação a essa questão, por que é importante a gente pensar também nessa preocupação com o potássio. Então, assim, com relação à prática da atividade física em si, antes de iniciar, né, a prática da atividade, é necessário avaliar as condições do paciente, o controle metabólico e avaliar as possíveis complicações do paciente. Então, em muitos pacientes, né, que realizam exercício físico de rotina, existe a necessidade de ajustar a dosagem, né, dos medicamentos, pois há uma melhora no controle dos níveis glicêmicos e na hemoglobina glicada, principalmente nessas pessoas com diabetes moderado e naqueles que apresentam maior resistência à insulina.
Avaliar também a necessidade de reduzir a dose de insulina, né, se for o caso, e orientar a injeção no abdômen ou no membro menos exercitado, né, na aplicação anterior ao exercício. Então, lembrar que o exercício físico ele pode aumentar nessa sensibilidade muscular à insulina em cerca de 30% a 35% e elevar a captação de glicose pelo músculo. É importante também orientar o paciente a não coincidir, né, o pico de ação da insulina com o horário da atividade física, porque ele pode ter risco de hipoglicemia. Orientar a questão dos sinais de alertas, né, quando o paciente achar que vai ter algum problema com hipoglicemia, seja durante ou após o exercício, e orientar a pessoa a carregar consigo, né, sempre uma fonte de glicose rápida, né, nos casos que ele tem hipoglicemia. Então, levar um suco adoçado, uma bala, para prevenção mesmo. Então, isso aqui é principalmente para aqueles pacientes que têm esse risco, né, de ter essa questão da hipoglicemia, principalmente devido à associação, né, ao tratamento ser com doses injetáveis de insulina. As pessoas com diabetes tipo 1 ou 2, né, que utilizam grandes doses de insulina e aquelas que não apresentam produção endógena, elas devem ter ainda mais um controle melhor, né, glicêmico, observando essa questão da alimentação e da atividade física. Elas devem estar muito mais atentas. E não é recomendado, né, que a pessoa realize atividade física intensa se ela tiver a presença da cetoacidose, né, uma vez que a atividade física vigorosa ela pode piorar esse quadro de cetoacidose. Se a pessoa estiver com a glicemia menor de 100, ela também deve ser orientada a ingerir um alimento com carboidrato antes de iniciar, né, a atividade. Independente da modalidade, a atividade física deve ser iniciada sempre de forma gradual, por exemplo, iniciar com caminhadas rápidas, por 5 a 10 minutos, aumentando em 30 a 60 minutos, né, 5 a 7 dias na semana. Então, aumentando gradativamente a intensidade e sempre associado com cuidado, né, com o alimento que ela vai estar ingerindo, sempre se preocupando com a orientação nutricional. Então, quando a pessoa com diabetes, ela realiza exercício físico, mesmo com a supervisão de um profissional, é importante que ela observe algumas questões. Por exemplo, no caso do exercício aeróbico ou de resistência. Então, para que o exercício aeróbico ele reflita na melhoria do quadro glicêmico, do controle glicêmico, seja mantendo ou diminuindo o peso e reduzindo as doenças cardiovasculares, ele deve ser realizado de forma regular, com um total de 150 minutos por semana, distribuído em cerca de 3 dias, né, na semana, e não mais que 2 dias consecutivos. No caso dos exercícios de força, né, por exemplo, a musculação, é um tipo de exercício que envolve a maior diversidade, né, dos grupos musculares, e ele, então, acaba melhorando tanto a circulação como a assimilação da insulina. Então, é recomendado, por isso, monitorar o nível da glicemia até 48 horas, né, após o esforço dessa pessoa, que apresentou diabetes tipo 1 ou tipo 2, e que realmente usam grandes doses de insulina. É bom estar atento a isso, né, monitorar o nível da glicemia, justamente porque é uma assimilação melhor da insulina. Porque como a captação da glicose acaba sendo maior, né, no período pós-exercício. E se isso ocorrer, e se a gente não prestar atenção, o paciente pode ter uma hipoglicemia, né, devido da reposição do glicogênio pelas células e pelo gasto energético, causado pela recuperação do organismo nesse momento, né, e além disso, junto com a presença da insulina exógena. Então, o paciente realmente pode ter uma hipoglicemia por causa disso. Então, muito importante a gente prestar atenção, sempre se preocupando na questão da atividade física, com relação, associando sempre com a dieta, para que a gente não acabe fazendo com que o paciente, né, ele tenha algum quadro como esse, né, algum tipo de hipoglicemia, e acabe tendo um efeito contrário, né. Aqui a gente tem os 10 passos para a alimentação saudável da pessoa com diabetes.
Então, o primeiro passo, a gente tem evitar o consumo, né, de alimentos ricos em açúcar, como doces, sorvetes, biscoitos recheados, sucos em pó, balas, preferindo sempre alimentos sem açúcar, preferindo sempre alimentos sem açúcar, como os diets, o zero ou light, utilizar adoçante em substituição ao açúcar, né, em quantidades moderadas, ler os rótulos dos alimentos para verificar se eles possuem açúcar ou não, evitar o consumo de alimentos ricos em carboidratos, né, como pães, bolo, biscoito, macarrão, mandioca, batata, farinha, consumir alimentos, verduras, né, e legumes, alface, cenoura, pepino, abobrinha, evitar batata, macaxeira, tá? Já que não são recomendados, porque pode ter, né, comprometer o índice glicêmico do paciente. Consumir frutas diariamente, né, cerca de 3 porções diárias, para evitar aumento da glicemia. Preferir sempre associar com aveia, linhaça, evitar o consumo de alimentos ricos em sal, né, como os embutidos, temperos prontos, alimentos industrializados. Preferir sempre os temperos naturais, como alho, ervas aromáticas. Diminuir o consumo de alimentos ricos em gordura, frituras, queijos gordurosos, preferir sempre leite e queijos desnatados, ou, né, também consumir carnes magras, procurar consumir peixe 1 a 2 vezes por semana, reduzir a quantidade de ingestão de óleo, margarina, etc. E, se possível, realizar a prática da atividade física. Eu falei para vocês, né, com relação à tabelinha do potássio, eu coloquei aqui, né, exemplos de alimentos ricos em potássio naquelas situações em caso de que a pessoa com diabetes apresenta nefropatia associada. Então, a gente, nesse momento, a gente precisa reduzir a ingestão tanto de potássio como de proteína, né? Então, por isso, a gente está atento também às frutas, principalmente, verduras, que a gente acaba recomendando bastante para o paciente diabético, mas se elas forem ricas em potássio, né, também vai estar prejudicando. Então, a gente tem banana, melão, laranja, abacate, tomate, alface, couve, espinafre, rúcula, castanhas, nozes, amêndoas são ricos em potássio, também ervilha, feijão, soja, grão de bico, cenoura, beterraba, batata, germe de trigo e semente de gergelim. Então, a gente tem que ter realmente cautela, cuidado maior ainda se a gente tem um paciente, né, que associado à presença do diabetes, tem a nefropatia. Então, assim, pessoal, como conclusão, né, a gente só pode realmente inferir aqui que a terapia nutricional ela é realmente importante, como qualquer outra situação de saúde, e no caso do diabetes ela é extremamente indispensável, né, para retardar as complicações provenientes da doença. E a alimentação ela está relacionada com alguns fatores, né, que interferem na prevenção no controle do diabetes tipo 2 ou dos seus agravos, como, por exemplo, o excesso de peso, a dislipidemia, o mau controle glicêmico, o padrão alimentar, né, e o consumo excessivo de fontes de gordura e também a pouca ingestão de frutas e vegetais. Então, modificar realmente a alimentação é um recurso excelente para o controle glicêmico, como também para o controle pressórico, manutenção do peso, e resulta aí na prevenção de uma série de doenças, né? Então, realmente é indispensável que a gente associe, né, esse tratamento do diabetes, da doença, tanto a prática da atividade física, né, como uma alimentação adequada para esses pacientes. Aqui estão as referências que eu utilizei. Assim como eu fiz para a web da obesidade, eu também priorizei para o desenvolvimento dessa web de diabetes mellitus esse caderno, né, da atenção básica que a gente tem disponível sobre diabetes mellitus, que ele é muito bom, muito interessante. E mediante as dúvidas de teleconsultorias que a gente acaba obtendo, então ele me embasou muito para elaborar essa web. Então, realmente eu foquei muito nesse caderno. Esse caderno é muito bom se vocês puderem ter acesso, é possível, né? Se vocês puderem ter o tempo de dar uma lida nesse caderno, né? Vai complementar as orientações dessa web.
E eu espero que tenha sido realmente proveitosa essa web de hoje. Quero agradecer, né, quem pôde assisti-la.